pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula da disciplina de Química, tranquilo? E hoje nós falaremos sobre substâncias químicas. Vamos lá. Pessoal, nós temos aí como substância pura, né, todo o material com as seguintes características, tá bom? Olha lá. Primeiro, as unidades estruturais são quimicamente iguais entre si, ok? Então essas unidades estruturais podem ser moléculas, conjuntos iônicos, tá? Sendo que elas são quimicamente iguais entre si. Tudo bem? Primeira característica. Segunda característica, a substância pura ela tem uma composição fixa, que decorre, né, propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Como exemplos aí, também. A temperatura se mantém inalterada do início ao fim de todas as mudanças de estado físico, tá bom? Então, como exemplo aí de mudanças de estado físico, né? A fusão, a vaporização, a solidificação, né? A liquefação, condensação e por aí vai, tudo bem? Então, essa é a terceira característica aí de uma substância pura. Outra característica, ela pode ser representada por uma fórmula porque tem composição fixa, tranquilo? Então, por isso, ela pode ser representada por uma fórmula. Exemplo aí, ó, a água, né, tão famosa, né? Aí, ó, o H2O, beleza? O gás oxigênio, tá? Que não apareceu aqui, né, mas é o O2, tá? Temos o NaCl, que é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, né? Ficou repetido aqui. O ouro, tá certo? A prata, tranquilo? O ácido sulfúrico, olha só, tá? Então elas podem ser representadas por fórmulas. Por quê? Porque tem composição fixa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas substâncias simples e compostas, tá? Então, iniciando aqui com as substâncias simples. Olha lá. As substâncias simples, elas são constituídas por um único tipo de elemento químico. Por isso, são chamadas de substâncias simples, tá? Então, na nossa figura aqui, veja que nós temos aqui, ó, algumas substâncias, tá? Como elas são todas iguais, né? Ou seja, constituídas por um único tipo de elemento químico, tá? Por exemplo, aí, o gás oxigênio. O único tipo de elemento químico, né? Então, ó, só oxigênio que vai compor aí a substância simples, tá? Já a substância composta, né? Então, como o próprio nome já diz aí, ela é constituída por mais de um tipo de elemento químico, tá? Então, veja que na nossa figura aqui, ó, a gente já tem elementos diferentes, né? Ó, formando aqui, tá? As substâncias. Tudo bem? Como exemplo aí, ó, a água pura, né? Ó, formada por elemento hidrogênio, né? Por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá bom? Então, a substância composta constituída por mais de um tipo de elemento químico. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos ver aqui a alotropia, que é o fenômeno pelo qual um mesmo elemento químico forma substâncias diferentes, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem o fenômeno de alotropia. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. Olha lá. Então, o oxigênio, tá? Então, o gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio. Logo, ele forma aí o chamado gás oxigênio, né? E aqui, ó, quando a gente tem três átomos de oxigênio agora, você tem agora o ozônio, beleza? Por isso, nesse caso aqui, está ocorrendo, né, a alotropia. Então, o oxigênio e o ozônio são variedades alotrópicas, né, do mesmo elemento químico, que no caso aí é o oxigênio. Tudo bem? As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominados de variedades alotrópicas do elemento. Tranquilo? Tá? Então, no caso aqui, a gente tem o oxigênio e o ozônio. Tá bom? Vamos pegar aqui outros exemplos de alotropia. Então, o elemento químico enxofre, ele apresenta duas variedades alotrópicas. O enxofre rômico e o enxofre
monoclínico, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui um modelo, né, uma molécula de enxofre, tá, que está presente tanto nos cristais de enxofre rômbico quanto nos de enxofre monoclínico, tá? Então, as formas cristalinas, ó, das duas formas alotrópicas são diferentes, tá bom? São diferentes. Bem? Porém, ambas são constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre, tá? Logo aí são variedades alotrópicas. Tudo bem? Outros exemplos aqui de alotropia, o elemento fósforo, tá? Forma várias variedades alotrópicas, sendo o fósforo branco e o fósforo vermelho as mais comuns, tá? Então, olha ali, exemplo, no caso do fósforo branco, tá? A pirâmide aí com 4 átomos, não é isso? E no caso do fósforo vermelho, ó, uma fila de pirâmides. Tudo bem? Outro exemplo aí de alotropia, tá? Agora vamos para as misturas. Então, é a matéria constituída por mais de um tipo de molécula, tá? Agora a gente já vai ter as chamadas misturas, ok? Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó, que está aparecendo aí várias moléculas, né? Diferentes aí. Então, consequentemente, vai estar formando o quê? Uma mistura, beleza? Então, essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá bom? Homo, que vai significar aqui igual, hétero, que vai significar aqui diferentes, beleza? Então, matéria constituída por mais de um tipo de molécula, nós temos aí misturas. E elas podem ser como homogêneas ou heterogêneas. Tudo bem? Beleza, então vamos dar uma olhadinha nas misturas homogêneas. Lá, são misturas que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão, ok? Exemplo aqui, ó, temos a água e o açúcar dissolvido, tá? Nesse caso aí, ó, estamos vendo somente um único aspecto, ok? Por isso aí é a chamada mistura homogênea, beleza? E a mistura heterogênea, hétero, diferente, né? Misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, tem propriedades distintas em sua extensão. Olha lá o exemplo, tá? Temos aí o óleo, ok? E, no caso, a água, tá? Então, nesse caso aqui, estamos vendo dois aspectos, ok? Ó, o óleo, né? E, no caso, a água, tá? Tem densidades diferentes, não vão se misturar, né? Consequentemente, não vão formar uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, onde a gente consegue ter aí a percepção de aspectos diferentes, tá? No caso da água com açúcar, né, você só tem um único aspecto, por isso aqui é uma mistura homogênea. Vamos lá então. E no caso aí, temos as fases. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase, ok? Olha lá. Então, nós temos aqui uma mistura de duas fases, né? Duas fases, logo bifásico, tá? No caso aí, ó, representando areia e água, beleza? Então, duas fases, bifásico. Aqui uma mistura de 3 fases, logo trifásico, né? Areia, água, óleo, beleza? Então, 3 fases. Temos aí o aspecto, né, da mistura aí trifásica, ok? E temos aí um sistema também trifásico constituído por 2 componentes, ok? Então você tem aí limalha de ferro, você tem água e você tem gelo. Lembrando aí, ó, por que 2 componentes? Você tem a limalha de ferro, você tem a água, sendo que a água aí no estado líquido e no estado sólido, tá bom? É um sistema trifásico, mas constituído por 2 componentes, tá bom? Então, as fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases. Tá bom? Olha só. Propriedades microscópicas das misturas, pessoal. O aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à simples
percepção a olho nu, cuidado aí, né? Mas também a utilização de aspectos através de aparelhos ópticos comuns, como por exemplo nos microscópios. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Olha lá, nós temos aqui, ó, olhando copo de leite, ó. O aspecto homogêneo a olho nu é assim que a gente vê o leite, né? Mas quando a gente dá uma olhadinha nesse leite ao microscópio, nós vamos encontrar o líquido branco com gotículas de gorduras amarelas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um aspecto heterogêneo, tá? Visto ao microscópio, tá bom? Então, o aspecto visual de uma mistura não vai se restringir apenas à simples percepção a olho nu, tá bom? Mas também a utilização de aparelhos ópticos comuns, como, por exemplo, aí os microscópios. Aí sim a gente vai ter realmente a real certeza de que essa mistura ela é realmente homogênea, se ela é realmente heterogênea. Isso vai depender de como a gente estiver visualizando. Ok, pessoal? Pois bem, então dei uma olhadinha mais uma vez aí para a gente ir memorizando a questão das substâncias, tá? As substâncias puras, beleza? Elas podem ser aí, como a gente deu uma olhadinha, substâncias que vão estar formando diversos outros componentes, né? Diversas outras propriedades. Belezinha? Então, é isso daí. Até a próxima aula de Química. Beleza, pessoal? Valeu! Tchau, tchau!